segunda metade dos anos 70, eu entro na universidade, né? Eu almejando ser professor, eu fui fazer licenciatura. Na época, eles apresentavam, né, ofereciam a licenciatura em Estudos Sociais. Eu fui para a FESP, Fundação Universitária do Estado de Pernambuco, hoje é a Universidade do Estado de Pernambuco. Na metade do curso, era preciso optar por um curso de licenciatura plena. E eu optei por História, porque eu tinha uma relação com a História, né? Toda a minha vivência, toda a minha experiência me levava a ser um professor de História, no qual me tornei depois, já nos anos 80. E é interessante que durante esse período da universidade, né, da minha formação, eu pude aprofundar também melhor essa minha relação com o teatro dentro dos festivais universitários. Eram muitos, né? E era interessante porque cada vez que havia um momento, né, onde eu podia apresentar algo, eu estava lá presente. Mas no último ano eu precisei mudar para Salvador e aí concluí o meu curso, né, de História na Universidade Católica de Salvador, que foi uma experiência maravilhosa, né? Eu morei em Salvador durante 4 anos e lá eu pude também aprofundar a minha formação, né, naquilo que eu pretendia fazer. Voltando para Recife, eu dou continuidade à minha formação a nível de especialização. Aí eu fui para a Universidade Federal Rural de Pernambuco, participei, eu digo que para mim é um marco, né, porque a universidade estava oferecendo os primeiros cursos, né, na área de especialização no Centro de Formação Social, né, no SEGOI lá, e eu fiz a administração escolar, uma vez que era isso que eu pretendia levar adiante na minha formação acadêmica, né? E aí já estava trabalhando enquanto professor, e nesse período em que eu fui fazer a formação, logo também eu fui trabalhar na área de gestão educacional. Então foi muito, muito importante fazer um curso onde eu estava vivenciando na prática tudo aquilo que um gestor em educação precisava, porque a gente pegava a experiência, levava para a sala de aula e pegava os conteúdos, as experiências dos colegas e trazia para o nosso dia a dia. Foi muito importante aí também, né? E foi um período de muita fluidez, mas também de um mergulho, de mergulhar mais em profundidade nessa questão da educação, que sempre foi o meu desejo, né? Então ali eu me sentia, de certa forma, realizado. Eu me sentia realizado porque ali eu estava fazendo aquilo que havia planejado na minha adolescência, né, me tornar um professor, e ali, como tal, eu estava exercendo o meu sacerdócio, eu posso dizer isso, né? Exercendo a minha profissão, e eu via que em cada um, né, com cada um e em cada um estava o meu aprendizado, porque cada um trazia a sua vivência, né? A escola, ela não é estática, não é um ambiente onde as coisas acontecem da forma em que a gente imagina ter aprendido durante o tempo de formação com os conteúdos vivenciados. Eu vejo a escola como um ambiente que se reconstrói a cada momento, porque é um ambiente onde existe vida. E a nossa vida, ela não é uma coisa estática, ela não é parada, ela é efêmera. A vida é efêmera. Cada momento a gente vai aprendendo com cada situação, cada ação e cada vivência dos nossos alunos. Eles precisam do conteúdo
para, junto com as suas vivências, levar adiante as suas experiências. Então é isso que eu procuro e sempre procurei fazer. E ao longo dessa caminhada, né, na docência, eu pude experimentar muitas coisas, até porque nunca parei de buscar informação, de buscar formação, e aí fui trilhando por um caminho, né, onde a educação era sempre a tônica. Alguém pode perguntar, mas como é que você faz as outras coisas e está na educação? Porque a educação ela me proporciona fazer uma série de outras coisas e tudo que eu pude aprender eu coloco em prática vivenciando a educação onde eu estou, né? Se eu aprendi a escrever, eu escrevo, porque a educação exige, né, que eu tenha uma boa redação, que faça bons registros, que traga essas informações de uma forma mais concreta, né? A educação ela também se manifesta em várias ações na cultura, né? A educação ela se manifesta nas atividades culturais. Então, nas atividades culturais eu também procuro colocar aquilo que foi possível aprender, né, no teatro, na literatura, até mesmo nas imagens. Eu digo que eu gosto muito de fotografar também, apesar de nunca ter me especializado em fotografia, mas eu consegui adquirir uma câmera que de vez em quando eu brinco com ela e procuro fazer registros, né? Registro de várias coisas. Às vezes eu não tenho um foco específico, depois eu defino o que eu quero deixar guardado daqueles registros que eu fiz. Mas sempre sobra alguma coisa, sempre tem uma função esses registros, né? E eu percebo que foi na educação que eu pude produzir mais, né? Primeiro, a educação me tirou do lugar comum, da zona de conforto. Foi a educação que me levou a conhecer o mundo. Eu pude sair, viver algum período fora, né, daqui da minha cidade. Primeiro, terminei o curso fora do meu estado. E ao longo desse período eu também pude conhecer outros estados através de simpósios, congressos, viagens de estudo, enfim. Eu acho que a educação ela não nos deixa parado, né, num canto acreditando que tudo acabou porque você concluiu aquilo que imaginava. A educação ela faz isso com a gente. E depois procuro estar atento a tudo que eu estou vivenciando no ambiente em que hoje eu desenvolvo as minhas funções, né? E aí, se me perguntasse como foi que a literatura entrou no meio de tudo isso, foi justamente por conta da educação, né? No meio da escola, eu fui sentindo desejo, sentindo vontade de colocar todos os sentimentos numa forma mais adequada, onde as pessoas pudessem amanhã ou depois dizer, olha, ele escreveu, olha, ele registrou. A minha timidez me fez demorar muito a publicar, né? O tempo foi passando, eu fui cada vez mais tentando me desvencilhar dessa timidez para que eu pudesse apresentar pelo menos os primeiros registros. Claro que ao longo da minha formação eu precisei escrever artigos, eu precisei escrever dissertação, eu precisei de publicar os trabalhos que me garantiam a formação, né? Os trabalhos de conclusão de curso. Eu precisava escrever, mas não era essa escrita acadêmica que eu queria deixar. Eu precisava trazer um pouco mais desse meu eu histórico, meu eu filosófico, o meu eu literário, né? Através da poesia, da prosa, do cordel, né? Que eu fui brincando com esses estilos literários, mesmo se eu não sou talvez aquele escritor expert, mas eu procurei
caminhar em todos esses segmentos para colher um pouco de cada um e, na medida certa, eu ir tentando escrever aquilo que me vinha, né, de uma forma, de um estilo. Foi assim que eu fui colocando os primeiros registros das poesias, né? Se perguntasse, foi fácil a universidade? Não. Não foi fácil chegar lá, até porque a gente passa por um processo de seleção, né? Como tudo na vida da gente, nós temos que ou sermos selecionados ou selecionar algo para levar adiante. A gente não leva tudo que a gente pensa e tudo que a gente faz. Então o vestibular foi uma das seleções e que me deixou muito vaidoso, né? Porque nos anos 70 ser aprovado numa universidade pública, né? Até porque não tinha outra forma, né, de que eu pudesse fazer se não fosse numa universidade pública, porque as universidades particulares não cabiam no meu orçamento, né? Não cabia no meu orçamento. E assim eu fui fazendo e faço da minha vida. A gente faz tudo, depois a gente para, reflete e verifica o que é que a gente vai levar adiante. O que é que vale a pena levar adiante. Poderíamos pensar como é que o teatro permaneceu na minha vida, né? Até porque a gente vai aprendendo tantas coisas e de repente a gente imagina, e agora, como é que eu vou fazer? Continuei, né, com o teatro e dessa feita eu aprendi até a dirigir. Eu fiz no teatro, eu experimentei os vários segmentos, né? Eu fui ator, eu fui figurinista, né? Executor dos figurinos, e também diretor. Um colega meu, o Jaime, que hoje já não está mais conosco nesse plano, ele trazia um texto chamado Brinquedolândia. Bem interessante, né? Porque mexia com o imaginário, né, infanto-juvenil, e tinha uns personagens bem simpáticos. E eu topei, né? E também nesse espetáculo eu fiz tudo. Eu fiz direção, fiz figurino, né, as coreografias, então a gente fez tudo. Depois do teatro, né, aí eu participei de alguns, enquanto ator, de outros projetos, né, daqui da capital, com vários diretores, e assim eu pude participar e vivenciar, inclusive, de vários estilos, né, o teatro épico, o teatro infantil, né, o teatro regional, porque o teatro em Pernambuco ele é muito diverso, né, as companhias, os grupos, eles produzem tudo. Então foi nessa dinâmica, né, que eu aprendi ao longo, né, desde o período que eu comecei, dos anos 70, né, até os anos, início dos finais dos anos 90, eu pude conviver com essa realidade do teatro, porque os festivais, os encontros, os congressos me possibilitou a vivenciar todas essas fases, né, nas artes cênicas aqui em Pernambuco.